igualmente, da mesma forma, assim também, do mesmo modo, similarmente, semelhantemente, analogamente, por analogia, de maneira idêntica, de conformidade, de acordo com. Então, se eu estou fazendo um intertexto, por exemplo, sobre modernidade líquida, conforme afirma Zygmunt Bauman no livro Modernidade Líquida, ou Pós-Modernidade, ou Mal-Estar da Pós-Modernidade, qualquer um desses textos que a gente está acostumado a ler que falam sobre modernidade líquida, sobre as relações sociais que estão desgastadas, Zygmunt Bauman, que é uma referência que você tem no seu texto, eu vou utilizar, então, dos meus conectivos que estabelecem semelhança, comparação ou conformidade. Da mesma forma como Zygmunt Bauman apresenta, assim também Zygmunt Bauman estabelece relação ou afirma que, ok? Então, semelhantemente ao que apresentou Zygmunt Bauman sobre as relações sociais de modernidade líquida, você vai utilizar, então, desses conectivos para trazer essa ideia de semelhança, comparação ou conformidade no seu texto, ok? Vamos seguindo? Depois, a gente tem, complementando aqui, desculpa só essa partezinha, com um pouco mais de conectivo sobre semelhança, comparação, conformidade, eu tenho as palavrinhas segundo e conforme, que são bem utilizadas. Se você não lembra de nenhuma, vai na segundo ou conforme, que vai cair bem dentro do seu texto para fazer essa comparação ou semelhança. Sob o mesmo ponto de vista, tal qual, tanto quanto, como assim como se e bem como. Trouxe um exemplo aqui, de acordo com as ideias de Darcy Ribeiro, o povo brasileiro é muito diverso. Olha lá, de acordo com, estou fazendo uma comparação, uma conformidade, ok? Conforme as ideias de Darcy Ribeiro, segundo as ideias de Darcy Ribeiro, do ponto de vista das ideias de Darcy Ribeiro, então qualquer um que eu substituir aqui, a ideia é a mesma. A ideia é fazer semelhança, comparação ou conformidade das minhas ideias, ok? Do meu texto. Condição ou hipótese. Quando você vai apresentar a condição ou hipótese, esses termos são utilizados em situações circunstanciais que podem oferecer hipótese para uma situação futura, se, caso e eventualmente são os conectivos mais utilizados. Agora, uma curiosidade aqui para você não esquecer sobre os nossos conectivos, que são conjunções, tá? Subordinadas a adverbiais, o se e o caso, a palavrinha eventualmente não vai entrar aqui. Se ou caso, você não vai utilizar as duas na mesma oração, mesmo se você estiver falando. Se caso chova, se caso chover, não. Ou você utiliza o se ou você utiliza o caso. As duas é repetição desnecessária. Se chover, vamos ao shopping. Caso chova, não vamos ao shopping. Chover. Se chover, não vamos ao shopping. Caso chova, não vamos ao shopping. Os dois na mesma oração, pessoal, não dá certo. É repetição desnecessária, tá bem? Ou você utiliza o se ou você utiliza o caso. A gente tem essa mania horrorosa, esse vício de linguagem horroroso de ficar utilizando o se caso junto. E a gente nem se percebe. Aí vai fazer o quê? Usa a mesma coisa dentro do texto. Você vai, a partir de agora, ou utilizar o se ou utilizar o caso para essas ideias de condição ou hipótese. Se chover ou caso chova, se eu conseguir, caso eu consiga, se eu for aprovado, caso eu seja aprovado, os dois não cabem dentro da mesma oração, tá bom? Eventualmente já traz essa ideia de condição, não me traz uma certeza. Os exemplos: caso chova essa tarde, não iremos à academia. Se chover essa tarde, não iremos à academia, tá bem? Então, os dois na mesma oração, nunca mais. Seguindo, então, a gente tem a ideia de continuação ou adição para os conectivos quando eu quero acrescentar algo ao texto, acrescentar uma outra informação, acrescentar uma outra ideia. Utilizamos conectivos de continuação ou adição para acrescentar algo ao texto que esteja relacionado
com o que foi anteriormente apresentado. Olha lá, sempre trazendo a ideia daquilo que foi anteriormente apresentado. Eu não posso simplesmente, lá na minha introdução, já sair inventando o conectivo para dar encadeamento lógico ao texto que eu nem apresentei ainda, tá bem? Então, se eu já apresentei uma ideia, se eu já tenho algo que precisa ser acrescentado, que precisa de uma informação a mais, quais os conectivos que eu vou utilizar? Opa, deixa eu voltar aqui. Os conectivos que eu vou utilizar. Que acho que a professora não colocou aqui, mas eu vou estabelecer aqui para vocês agora. Além disso, além do mais, não saíram os exemplos aqui, mas eu vou colocar para vocês. Além do mais, e ainda mais, mas também. Opa, não esse mas, gente, desculpa. Mas também, tá? Esse não é de acréscimo. Certo? Então, além disso, além do mais, e, ainda mais e mas também. São palavrinhas que vão trazer para dentro do seu texto ideia de acréscimo de informação, tá bom? Todas elas vão trazer esse acréscimo de informação. E também aqui, e também, a outra palavrinha que também vai trazer a ideia de continuidade ou de acréscimo de ideias de informação dentro do seu texto. Ok? Vamos lá, então, para a próxima. Próximo conectivo é o conectivo que traz a ideia de dúvida ou de possibilidade. Utilizamos esses conectivos para inserir no texto uma dúvida ou possibilidade. Quais são eles? Talvez, provavelmente, possivelmente, quiçá. Esse quiçá é um empréstimo que a gente tem lá da língua espanhola, mas ele cabe perfeitamente, traz a mesma ideia de talvez, né? Pela tradução seria um talvez. Quem sabe, é provável, não certo ou se é que. É provável que o Tomás não venha trabalhar hoje. Esse provável não me traz uma certeza se a pessoa vem trabalhar ou não vem trabalhar. Talvez Tomás não venha trabalhar hoje. Possivelmente Tomás não venha trabalhar hoje. Então, eu tenho essa ideia de que não há uma certeza, tá bem? Eu não tenho certeza se vem ou se não vem, se vai acontecer ou se não vai acontecer. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando encontra principalmente esses formatos de advérbio, provavelmente, possivelmente, para que a gente não abuse deles dentro do texto. Às vezes nós utilizamos de maneira desnecessária também, tá? Em excesso dentro do nosso texto os advérbios. Principalmente, olha lá eu falando, principalmente esses que terminam em mente. E a gente costuma utilizar bastante, ok? Ilustração ou esclarecimento. Utilizamos esses conectivos como forma de esclarecer algum conceito ou ideia apresentados no texto. Por exemplo, isto é, seja ou aliás. Sabe quando você está andando ali, escrevendo o teu texto, que eu falo andando? Escrevendo o teu texto, aí você fala, ou seja. O que você está utilizando com esse ou seja? Eu estou utilizando esse ou seja para fazer um esclarecimento sobre aquilo que eu já citei. Tá? Como se eu fosse explicar aquilo que eu já citei. Os estudantes poderão utilizar diversos locais da faculdade durante o evento, ou seja, aí eu vou listar quais os locais que os estudantes precisam ou podem utilizar na faculdade. O anfiteatro, a biblioteca, o refeitório e o pátio. Tá bem? Se eu estiver lá citando Zygmunt Bauman mais uma vez, que a gente já falou dele aqui, as relações sociais estão muito instáveis, ou seja, nada é feito para durar muito tempo. Então, estou explicando aquilo que eu citei anteriormente, utilizando esses conectivos. Isto é, nada é feito para durar por muito tempo, tá bem? Então, essas palavrinhas, elas estão ali com essa intenção de ilustrar ou de esclarecer. Nesse caso aqui, eu fiz uma ilustração, né? Quando eu estou esclarecendo, também eu estou ilustrando. Nosso próximo... A ilustração esclarecimento, continuidade, né, de ilustração esclarecimento, com o fim de, a fim de, com o propósito de, com a finalidade de, com o intuito de, para que, a fim de que, para e ao propósito. Principalmente essas palavrinhas aqui, que são conjunções subordinativas finais, para que,
a fim de que e para, você não lembra de nenhuma. Vai nessas aqui que elas têm esse efeito da explicação, da ilustração ou do esclarecimento. Com o intuito de ganhar mais votos para a eleição, Joaquim divulgou muito seu trabalho. Com o intuito de ganhar. Para que ganhasse mais votos, a fim de que ganhasse mais votos, para ganhar mais votos, ao propósito de ganhar mais votos, tá vendo? Todos eles vão ter a mesma ideia, vão trazer a mesma ideia ao texto, que é uma finalidade, tá bem? Eu tenho aqui uma finalidade ou um objetivo. Pensa assim, que é uma finalidade ou um objetivo que precisa ser alcançado. E os conectivos utilizados para essa ideia são esses aqui, bom? Que estou apresentando para você. Principalmente o para que, a fim de que e o para. Se você não lembrar de nenhum outro mais, esses daqui vão ser bem utilizados caso você venha a querer fazer essa ideia no texto, ok? Conclusão, resumo. Eu acho que esse aqui. Aqui sim, para conclusão, resumo. Só voltar aqui rapidamente. Conectivos para você utilizar na sua parte de conclusão e resumo. Pessoal, nós vamos ter uma aula só sobre conclusão e como fazer a sua conclusão por meio da proposta de intervenção e da retomada de ideias, que também causa um pouquinho de confusão e o pessoal que está já acostumado a fazer muita proposta de intervenção por conta do Enem, né, uma peculiaridade, é próprio do Enem a proposta de intervenção, quando ele sai um pouquinho, que a universidade que ele vai fazer vestibular não cobra, não quer, não precisa, não é obrigatório que ele faça a proposta de intervenção, aí o que acontece? Ele trava e ele não sabe fazer outra forma de conclusão senão a proposta de intervenção. Aí a gente vai estudar um pouquinho como se faz isso. Conectivos para conclusão ou resumo. Muito comum ser utilizados na conclusão de um parágrafo ou mesmo de uma redação para resumir as ideias que foram apontadas no texto. Para resumir as ideias, olha lá, para resumir as ideias, está falando de retomada de uma conclusão do tipo retomada de ideias. Gente, adiantando um pouquinho aqui, o que vem a ser a conclusão do tipo retomada de ideias? É quando você faz uma síntese ou um resumo das suas ideias, lá na sua conclusão. Por exemplo, eu iniciei o meu texto sendo a favor do que é apresentado lá no meu tema, eu termino também a favor. Se eu vou contra, lá na minha introdução, eu vou contra, apresento já uma ideia contrária ao tema apresentado, eu também vou encerrar sendo contrário à ideia apresentada, tá bem? Então, você vai buscar lá nos seus argumentos aqueles que são mais enfáticos e você vai fazer uma síntese ou um resumo lá na sua conclusão. E para isso você vai precisar, então, do quê? De alguns conectivos. Em suma, em síntese, enfim, em resumo, portanto, assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, pois assim sendo, nesse sentido. Todos esses conectivos aqui, eles são usados apenas para a sua conclusão. Não use ele de forma indiscriminada, somente para a sua conclusão, tá bem? Logicamente, você não vai fazer ali um encerramento abrupto, grosseiro, entre o seu parágrafo de desenvolvimento e a sua conclusão. Então, o que você faz? Você apresenta o conectivo que faz essa ligação, que está dando a continuidade de ideia, mas ao mesmo tempo está dando a entender que você está encerrando o texto, tá bem? Então, em resumo, podemos notar que o aumento das taxas alfandegárias durante o período apresentado. Se eu colocar aqui mais um exemplo para você. Estamos falando sobre modernidade líquida, né? A gente já tocou nesse assunto aqui, então vamos lá. Em suma, as ideias apresentadas principalmente se você vai fazer aqui a retomada de ideias, tá? Para a proposta de intervenção, a gente também tem outras formas de encerrar. Então, dessa maneira,
E aí nós vamos fazer uso de algumas palavrinhas. Dessa maneira, aí você vai utilizar é necessário, é preciso, é necessário, é preciso, é de grande importância, é de extrema urgência. Então, você vai apontando aqui, quando você precisa de uma proposta de intervenção, coloca o conectivo que está relacionado ao encerramento de texto e usa uma dessas palavrinhas para fazer a interligação. Porque senão o teu texto fica muito duro, digamos assim, abrupto. Ele não tem uma conexão boa até para encerrar o teu texto. Precisa disso, ok? Então, essas são as palavrinhas, vamos lá, em suma, em síntese, enfim, em resumo, o portanto, que é o clássico para você encerrar o seu texto. Não lembra de nenhum? Vai no portanto. Assim, dessa forma, dessa maneira, desse modo, logo, e o pós com a ideia de conclusão, porque eu também tenho o pós com a ideia de explicação. Assim sendo, também é outro clássico, você pode utilizar ele sem problema nenhum e nesse sentido, ok? Então vamos lá? Contraste, oposição, restrição ou ressalva para dentro do meu texto. Conectivos de oposição, como o próprio nome indica, servem para opor ideias ou conceitos num período. Lembrou quais são? Aquelas conjunções coordenativas e adversativas, principalmente. Elas vão trazer ideia contrária ao texto. Então, vamos lá. Continuando. Pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, posto que, ao passo que, em contrapartida. Todas essas palavrinhas vão desconstruir aquilo que você afirmou anteriormente, ou seja, vão trazer uma ideia contrária. Então, muito cuidado para usá-las no seu texto. Exemplo, embora o Brasil seja um país diverso, podemos encontrar singularidades em muitas regiões do país. Aí a gente tem aqui a palavrinha embora. Embora é uma conjunção subordinativa concessiva. O que isso quer dizer? Uma concessão é uma permissão para que se faça algo. É uma permissão para se fazer alguma coisa. Então, embora ele seja isso, está acontecendo isso. Ok? Bem de início, eu estou utilizando um conectivo aqui que me dá uma ideia contrária, uma ideia adversativa. É como se eu afirmasse aqui, já utilizando em outra posição, e também outro conectivo, o mundo evoluiu. Porém, pouca coisa mudou ou nada mudou. A ideia que eu tenho logo de início aqui, quando eu afirmo o mundo evoluiu, é que a evolução traz mudança, não é isso? O mundo evoluiu, a evolução traz mudança. Aí eu desconstruo, vou lá e jogo um conectivo que desafirma ou que traz ideia contrária àquilo que eu já afirmei. Porém, mas, contudo, cadê os nossos conectivos aqui? Mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, todos eles vão trazer ideia contrária para aquilo que eu afirmei, ok? Então, vamos lá, vamos dar continuidade aos nossos conectivos. Acabou! Pessoal, obrigada pela atenção. Eu quero mais uma vez lembrar que nós vamos ter uma aula só sobre conectivos e formas de encerrar a conclusão, tá bom? De fechar o seu texto. Também vamos ter ainda temas para a gente fazer observação sobre como estabelecer as ideias dentro dele. Vamos ter ainda sobre coesão e coerência textual. Temos essas aulas ainda para a gente estabelecer, para a gente criar mais ideias, tá bom? E para você fazer uma excelente redação. Aí não tem desculpa. Se as dúvidas surgirem, pode perguntar, a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Valeu, tchau, tchau, pessoal!